Olá, olá, olá! Está começando o meu, o seu, o nosso, o Futebol de Fato, o programa que o nosso bate-papo descontraído e irreverente fala sobre tudo o que acontece no mundo da bola. É isso, e você sabe, né? O seu fim de semana, ele não pode terminar sem ter aquela nossa conversa, aquela nossa resenha bacana. Então fica ligado que o Futebol de Fato está no ar. Meus amigos, bem-vindos ao Futebol de Fato. Eu sou o Fábio Salum. E você pode curtir, sabe, nosso programa no YouTube, né, no canal Fábio Salum de Todo Um Pouco, no Facebook, no Twitter, no Twitch e também nas plataformas de podcast, Google Podcast, Apple, Amazon Music. Você pode pedir para Alexa, você pode pedir Spotify, Deezer, TuneIn. Onde você quiser, você encontra o Futebol de Fato. Nós estamos lá. E então, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, vamos escalar a nossa equipe, né? Nossa seleção. E como toda equipe sempre começa pelo gol, né? Pelo arqueiro, aquele que fecha todo o gol e não deixa entrar nenhuma bola. Aurélio Camargo, o Aurelião, tudo bem? Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja bem-vindo ao meu, seu, o nosso Futebol de Fato. Olá, Fábio Salum, olá, amigos do Futebol de Fato. Como você bem disse, boa noite, bom dia, boa tarde, porque, enfim, Futebol de Fato está em todas as plataformas. Muito legal estar aqui fazendo mais um programa. Vamos falar de Brasileirão, vamos falar de São Paulo, vamos falar de tudo. Beleza, vamos falar de tudo, vamos lá e vamos chamar ele aqui, que é o nosso, o maestro da nossa equipe, né? Ele que pensa a jogada, que deixa, que faz, ele que faz o toque de bola, né? Que faz o jogo correr e a equipe atingir os seus objetivos. Tiago Costa, o Titico, do nosso economista da bola. Tudo bom, Titico? Como é que você está? Bem-vindo ao nosso Futebol de Fato. Saulinho, AFC, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe muito bem que os nossos seguidores aí podem acompanhar o programa em qualquer período do dia, né? E, Saulinho, mais uma rodada do Brasileirão, rodada aí que para alguns foi triste, para outros foi horrível, mas estamos aqui para realmente alegrar o domingo de todos. Muito bem, Titico. É isso aí. Então vamos chamar ele agora aqui para finalizar nossa equipe. Vamos chamar o nosso cabeça de área, né? O nosso mente brilhante, o homem gol do futebol de fato. Leandro Veríssimo, o Leleco. Tudo bem, Leco? Seja bem-vindo ao nosso Futebol de Fato. Maravilha, obrigado, Saulinho, mais convite. Boa noite, Aurelião, Titico, a todos que estão nos assistindo. E obrigado aí por mais um bate-papo gostoso aí sobre a rodada, nesse dia tão especial. Beleza, este é o nosso bate-papo delícia. E para ele começar delicinha, né? Vamos começar falando pelo nosso querido time da Vila Belmiro. Titico, parece que as coisas na Vila Belmiro não estão muito bem, né? O Santos foi lá, recebeu o América Mineiro Coelho.
e quem tomou a coelhada foi o Santos, né? O que aconteceu com o nosso time, o nosso alvinegro praiano? Poxa, ainda bem que você corrigiu, hein, Saulinho? Quase. Quase, né? Mas, Saulinho, essa rodada aí era uma rodada de muita expectativa aí para nós santistas. A gente teria um segundo jogo dentro de casa, com um adversário direto acima do Santos. E, infelizmente, a gente teve uma ótima exibição do nosso querido Jean Mota, conseguindo, com duas ações como o pênalti e a expulsão, realmente deixar o jogo mais difícil. Mas, além disso, eu senti o Santos muito pressionado e eu já tenho aí bem claro assim para mim que essa parte psicológica tem pesado aí para o Santos. Esse foi o primeiro jogo que o Carelli mudou a tática, né? Tirou os três zagueiros, colocou uma escalação no 4-3-3, a fim de buscar atacar o América. Porém, esse não foi um jogo muito assertivo e o Carelli realmente pecou em algumas escalações, principalmente do Pará, que é um jogador que realmente ele já teve uma história muito bonita no Santos, mas hoje, infelizmente, ele não rende mais o que já rendeu. E algumas escolhas, infelizmente, acabaram acarretando aí num resultado bem ruim. Hoje, com o jogo do Bahia, que inclusive já está jogando, já está ganhando, o Santos já entra na zona de rebaixamento no Z4. E esse final de semana, realmente, para os Santistas, foi um final de semana bem complicado. Isso aí. Deixa até aqui, porra. Subiu aqui meu negócio. Bahia 2-0 por enquanto. Exato, eu tava achando, procurando a vinheta aqui Bahia. do placar, mas é isso. Bahia 2, Chapecoense 0. Mas aí, Titico, então, como é que você acha que tá a paciência do torcedor santista com o nosso querido Fábio Carille? Que não vem mostrando aí um bom trabalho aí nos últimos, desde que assumiu o Santos. Na verdade, assim, Saulinho, eu não acho que o grande culpado é o Carille. Ele veio realmente para poder trazer uma coisa nova, que era o que não estava ocorrendo com o antigo técnico. Não acho que a torcida do Santos já está pegando fortemente no pé dele, porém, obviamente, a gente sabe como que é o futebol brasileiro, né? É movido por resultados. Então, até o final do campeonato, como eu sempre tenho deixado claro aqui para os santistas, será um campeonato bem complicado, a gente vai lutar muito, vai ter muitos finais de semana aí que a gente, infelizmente, vai estar com o coração ali na boca. Mas eu não acho que o grande problema aí do Santos tem sido somente do Carille, a gente tem ainda um problema psicológico realmente de alguns jogadores que não têm rendido bem. O próprio Marinho ainda está nessa busca de voltar a ser um jogador decisivo no Santos. Existe também a parte financeira, né? Que a gente sabe muito bem que muitos clubes têm uma dificuldade financeira, o Santos é um deles. O Santos está passando por esse momento de reconstrução financeira, mas para que a gente possa sair desse Z4 e permanecer na Série A, infelizmente a gente vai ter que deixar tudo isso de lado e focar realmente no resultado. Muito bem, tô vendo aqui o Henrique Konixfeld, o Azeite, mandou uma boa noite a todos. E ele está muito intrigado com o visual do Leco, né? Que o Leco tá aqui de bigode, perguntando se seu Madruga virou comentarista. É um baita. Eu gostei muito do seu bigode, viu, Leco? Gostou? Eu quis dar uma inovada, né? Programa de hoje, edição especial, um dia tão especial como hoje. Quis dar uma inovada aqui no nosso bate-papo. Eu queria aproveitar, já que você me deu a voz aqui, fazer uma pergunta rápida, bate-bola aqui para o Titico. Você falou que o Carille não é culpa dele e tal, mas eu queria saber de você, como um torcedor mesmo, queria saber qual técnico ideal, qual a escalação ideal, o que ele está fazendo de errado na escalação do Santos, que você faria diferente, e qual o técnico ideal, se ele não for, ou se ele é por enquanto. Olha, Lê, eu vou te falar que eu, como santista, acredito que muitos
muitos seguidores nossos aí vão concordar que o Santos sempre foi um time que joga para frente, um time que tem laterais avançando, tem pontas avançando, tem dribladores, tem um centroavante que é uma referência, tem um meio armador. É um time que realmente joga pro ataque, né? É um time que em muitos momentos acabou fazendo 3, 4 gols e tomava 1, 2. O Santos nunca foi um time de tomar poucos gols. Mas o grande ponto que está ocorrendo hoje para o Carille é que, infelizmente, ele tem um material humano limitado. E, teoricamente, as grandes estrelas do Santos, infelizmente, não estão num momento tão bom. Não estão fazendo tanta diferença. Marinho é um exemplo deles. No ano passado, o Marinho ele foi, um cara surreal em relação ao desempenho dele. E mesmo numa situação financeira ruim que o Santos passava, a gente teve o Pato Sanches que voltou contribuindo sim, mas não dá para colocar um peso tão grande aí no Carille. E infelizmente, assim, o Carille, eu não acho que ele tem uma grande parcela de culpa. Eu acho que sim, ele tem errado, ele tem conhecido o plantel que ele tem para saber realmente qual que é a melhor escalação que ele possa colocar em campo para que essa sinergia de jogadores gerem as vitórias. A gente teve um jogo recente onde o Santos conseguiu ganhar do Grêmio, que foi no último minuto, um jogo emocionante, mas não é um jogo chave, não é um jogo que realmente foi uma virada de pensamento em relação às táticas do Santos. O Santos ainda tem sofrido bastante com a falta de funções, né? A falta de eficiência de alguns jogadores. Léo Batistão, eu acredito que ele pode realmente render mais. A própria zaga tem dado alguns vacilos, infelizmente, que tem gerado esses gols bobos. E tem alguns jogadores do Santos que, vamos combinar, já está na hora de tomar o seu rumo. Então, para agora eu não vejo muitas opções a mais de técnico no mercado. O mercado hoje está bem limitado em relação a isso. Eu acredito que o Carille foi uma boa opção. E, infelizmente, eu acho que em relação à tática, sim, eu acredito que o Carille ele vai ter que voltar ali para os 3 zagueiros, porque ele sabia muito bem que o primeiro ponto que ele teria que alcançar na melhora é a defesa. Então, eu acho que ele vai pensar bastante na próxima escalação em voltar para os 3 zagueiros, fechar a casinha lá atrás e trabalhar o ataque para que ele possa voltar a fazer gol. Bacana. E aí, uma coisa final, Titico, nós temos aí a próximo embate do Santos, né? O Santos vai no sábado, dia 30/10, na Arena da Baixada, às 17 horas, enfrentar o Atlético Paranaense. Enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada sempre é uma parada dura, né? O que nós podemos esperar do Santos nessa partida do próximo sábado? Saulinho, contra o Atlético Paranaense, inclusive no meio da semana eu assisti o primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Flamengo e dá para saber, obviamente, qual é o estilo de jogo do Atlético Paranaense. Na Baixada ele é muito forte, ele tem um campo bem diferente de muitos outros estádios, né? Um campo com grama sintética, que a bola rola. Então, assim, será um jogo bem difícil mesmo. Eu acredito que o Santos já teve algumas experiências, principalmente na Copa do Brasil, né? O Santos foi eliminado pelo Atlético Paranaense, conseguiu fazer um jogo bem pareio, mas agora é um momento diferente, é um momento em que o Santos está lá embaixo e o Santos precisa pontuar para sair dessa zona. Então eu acredito que vai ser um jogo bem difícil, acredito que o Carille vai ter que trabalhar bastante alguns vacilos que o Santos deu contra o América nesse final de semana, mas, como eu sempre falo, é uma batalha todo final de semana em busca realmente de se manter na Série A. Beleza, muito bem, muito bem. Vamos aí torcer, né, para que o Santos mantenha e reencontre o caminho das vitórias, né? Sei que os nossos amigos aí aqui não estão torcendo muito por isso, mas, né, a gente sempre... É que eles estão preocupados também, né, Saulinho? Vamos combinar que, né, o nosso tricolor tá um pouco complicado. Não tem vida fácil, não. Não tem vida fácil pra ele, não. Não tem vida fácil, não. Eu acho assim, posso falar um pouquinho do Santos?
Pode, você pode falar o que você quiser, Aurélio. Ah, obrigado. Só desde que mantenha, né, a cordialidade sempre, Não, e a educação. Aurélio tem um estamos vernáculo extremamente apurado. Eu nunca esperaria nada diferente dele. Estamos em um grupo Exatamente. seleto. Eu acho o seguinte, o Santos, a melhor opção que tinha para o Santos era o Carille. É um treinador já com uma certa experiência, um treinador que tem uma proposta um pouco mais defensiva, e é o que o Santos precisa hoje. A verdade é essa. O Titico já falou, então eu falo com muita tranquilidade, porque o Titico, que é santista, já falou isso aqui. O time do Santos é limitado. O Santos tem problemas financeiros, está num processo de reestruturação financeira. Então não adianta colocar ali um treinador com uma proposta ofensiva, etc. O Diniz tem isso. O Diniz foi lá, ficou 2 meses no Santos, foi mandado embora. Não adianta. O que o Santos tem de material humano hoje é para fechar a casinha, não tomar gol e fazer 1-0 no contra-ataque. A verdade é essa. Não adianta vender uma ilusão que o Santos hoje possa jogar de uma maneira bonita, assim como fazia na década de 60, com Pelé, Coutinho, Mengalvio, como é que era? Não era Pelé, era Coutinho, enfim. Pepe, né? Pepe, enfim. Não, é que tem um jeito, agora me fugiu, agora me deu um branco, mas tem Coutinho, Mengalvio, Pelé e Pepe. Coutinho, Mengalvio, Pelé e Pepe. Não adianta. O Santos hoje não tem isso. E essa questão de falar, enfim, o que tem de melhor para o Santos hoje é o Carille, e que é para fechar a casinha e ganhar de 1-0 no contra-ataque. A grande verdade é essa. E assim, um grande adendo, Aurélio, um grande adendo ao seu comentário. Em 2019, o Santos, mesmo com muitas dificuldades com o técnico Cuca, chegou a uma final da Libertadores. Sem dúvida. Um Santos que estava impedido de fazer contratações, um Santos que tinha os mesmos problemas, porém, naquele ano, algumas peças-chave estavam realmente rendendo muito. E essa é a grande diferença entre o Santos de hoje para 2019. Hoje a gente não tem mais o transfer, né, que é o bloqueio para contratações. Hoje a gente pôde contratou dentro da sua realidade financeira, mas contratou. Porém, as peças não estão rendendo o que esperava. Então, por isso que cada rodada está sendo mais difícil a gente poder sair de vez dessa zona de rebaixamento. O que o Aurélio falou, eu concordo plenamente também. O que você também falou, Titico, no ditado do boleiro, né? A gente fala jogar que nem time pequeno. E hoje eu acho que o Santos é grande. Eu tenho certeza disso. O Santos sempre foi um time grande, de grandes conquistas, de grandes jogadores, de um grande poder ofensivo. Sempre teve uma molecada boa que jogou no Santos, que chegou o Santos sempre revelou jogadores ofensivos, dribladores. Só que hoje precisa aceitar o elenco, né? O elenco limitado que tem. E jogar aquele time pequeno, jogar aquele futebol de marcação forte, recuado, quando preciso, para arrancar um empate, arrancar um ponto que hoje é importantíssimo para o Santos no Campeonato Brasileiro. Hoje, nessa reta final, tem um pouco menos da metade agora, é imprescindível ganhar um pontinho, né? Aquele um pontinho, mesmo que for dentro de casa, é importante somar. E o Santos tem tomado muitos gols, né? A defesa vem sendo muito fragilizada ali nessas formações que o Santos vem entrando em campo. Então, eu acho que cada vez mais aceitar que o elenco é limitado e fechar a casinha ali, tentar arrancar um empate, 1-0 sofrido, que nem fez contra o Grêmio. Tá certo. Bom, então vamos seguindo aqui. Antes de falar sobre os jogos de hoje, tal, do Corinthians e São Paulo, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho, né? Fazer o quê? Vamos falar um pouquinho do que a gente teve na última segunda-feira,
Pera, só chamar a vinhetinha aqui, só um minuto, por favor. O que acontece? Na última segunda-feira, nós tivemos aí o clássico, né? São Paulo e Corinthians, né? No estádio do Morumbi, Cícero Pompeu de Toledo. E o São Paulo saiu vencedor, né? Aliás, de acordo com o que eu previa já, né? Eu tenho aqui, o Zé Vinhetinha deixou aqui, o Zé Vinhetinha. Você e o rapaz da vinheta. O Zé Vinhetinha aqui, ele deixou aqui um replay. Eu falei, não precisava, Zé Vinhetinha, mas ele deixou aqui no ponto aqui um replay aqui. Né? Ele deixou aqui, eu vou passar aqui esse replay pra gente falar sobre isso. Peraí. Eu acredito que, ao meu ver, eu entendo que com todo essa turbulência, né, e aí uma exigência por resultados, quem precisa apresentar um resultado aí melhor no frigir dos ovos aí é o São Paulo. E se quem tá aí com um time que, ainda que tenha trocado de técnico, mas um time um pouco mais regular nesse sentido, é o São Paulo. Para mim, o favoritismo é completo do São Paulo. Ô, louco, meu! Então, obviamente, quem perder o clássico amanhã, o melhor resultado do clássico é o empate para os dois treinadores, entendeu? Esse rapaz do PP, ele causa, hein, Fábio Salom? Esse é. Jogar o favoritismo para adversário, vai ver, tentar pra frente. E aí diz que não vai pesar a derrota, né? O cara já tá botando favoritismo pro rival e não vai pesar a derrota. O Zé Vinhetinha já deixa, né? Vamos fazer então aqui, ó. Vamos ver então, fazer um exercício. Vai, Leco, quanto que você acha que vai ser o placar amanhã? 3-2 São Paulo. É mesmo? É verdade? 3-2 São Paulo. Muitos gols, hein? Aurélio, qual que você acha que vai ser o placar amanhã? 2-1 São Paulo. Eu vou, apesar de achar que o favoritismo é do São Paulo, eu vou... Oi! Eu não vou falar que os Corinthians Não, vai pera. Eu vou. Olha o que você vai falar. Eu acredito. Não, olha o que você vai falar. Olha a nossa audiência aí premiada, por favor, hein? Não, eu acredito. Eu acredito num. Vai. Eu também não vou colocar empate. Vou colocar 2-1 Corinthians amanhã. O favorito é o Corinthians. Na opinião que eu dele. quero. Não, eu estou dando aqui uma coisa para o torcedor. Agora, eu estou dando aqui. Vou dar um placar de 2-1. Né? Até pelo bom do programa. Se eu errar, tomar uma saraivada, tem replay, né? Então Entendi. tem repeteco semana que vem. Então, para não ficar também em cima do muro aí. Não. Bom, né? Eu vou dizer o seguinte. Em minha defesa, vou até aqui chamar a câmera aqui. Vem pra cá, câmeras close. Em minha defesa, eu acertei 50% desse placar, tá? Porque eu acertei ali que o São Paulo ia fazer um gol. Acertei que o favoritismo era do São Paulo, né? Ali Tá realmente... certo, Agora, sério, falando sério, eu achei que o jogo ia ser mais disputado. Me deixou muito decepcionado o jogo do Corinthians. O fato do Corinthians não representar perigo nenhum para o São Paulo. Você vê ali o número de desarmes, acho que o Corinthians fez 4 desarmes na partida toda, né? Então, o São Paulo envolveu facilmente o Corinthians. Teve até uma outra chance, mas o São Paulo poderia ter aumentado o placar, então foi uma situação muito complicada, tanto que o Silvinho não conseguia dar padrão de jogo, e ainda morreu com substituição na mão, que não fez, demorou para substituir, para mudar. Então, o Corinthians foi completamente apático e totalmente envolvido pelo São Paulo. Né? E foi merecida a vitória, merecida estreia, uma boa estreia aí do Rogério Ceni,
que estreou aí realmente dando um ânimo aí, e o Silvinho ficou aí na corda bamba essa semana, né? A gente até especulou-se que ele sairia, que viria o Mano Menezes, depois isso foi prontamente negado pelo Duílio, né? Não, o Silvinho continua. Então, vamos ver como é que vai ser. Já entrando no jogo de hoje, né, do Corinthians, o Corinthians enfrentou o Inter, e aí o Corinthians teve uma postura diferente, né? Nisso, o Silvinho conseguiu se segurar um pouco mais aí na equipe, porque o Corinthians começou perdendo, né? O Inter abriu o placar logo no começo, e aí o Corinthians, o primeiro tempo todo, foi muito parecido com o jogo contra o São Paulo. O Corinthians não conseguia sair da marcação, tentava tocar a bola, mas não conseguia chegar na área do Inter. Ao contrário, o Inter, por sua vez, chegava facilmente, com rápidas trocas de bola, já chegava cara a cara ali com o Cássio. E a situação só foi mudar no segundo tempo, quando o Silvinho finalmente resolveu fazer alterações, e aí o Juliano empatou a partida. Tivemos um pênalti que aí incontestável, que o Fábio Santos marcou, e aí conseguiu uma virada histórica aí, né, para essa equipe, que não é muito afeita de viradas, mas bobeou no final, achando que a partida estava ganha, né? E aí o rapaz lá, o menino do Inter, o cara deu uma porrada lá, o Gustavo Maia, né? No finalzinho ali, o cara, uma bola, uma bobeada da zaga ali, e realmente acabamos tomando aí o empate, né? Então, eu sinto que a gente perdeu 2 pontos, porque era para ter segurado esse resultado, e aí perdemos a chance de estar no G6. Hoje o Corinthians se mantém na 7ª posição, com o Inter na frente, e o Corinthians, semana que vem, né, na segunda-feira, dia 1º de novembro, recebe a Chapecoense em casa, né? Então, esse é o jogo para o Corinthians, porra, né? Vamos esse é o jogo que tem que vencer, cara. Não dá. O Corinthians adora perder ponto em casa para time que tá na degola, para time pequeno, mas não dá para nessa altura do campeonato a gente desperdiçar. E se o senhor Silvinho quiser continuar aí também na equipe e quiser almejar aí uma Libertadores ano que vem, tem que ganhar essa partida, não tem jeito. Saulinho, diga. Posso deixar Primeiro, eu queria fazer uma pergunta e depois uma questão para você sobre a partida do Corinthians. A pergunta e a questão. São 2 perguntas, na verdade. Porque uma não é para você. Leco, desculpa. Você veio em homenagem ao Chaves pelo fato de você estar aparecendo bastante com o seu Madruga, e também, né, o tema do Chaves foi usado aí pela edição do programa. Essa é uma primeira questão. E a segunda questão, Saulinho, você acha que o Silvinho fica até o final do campeonato no Corinthians? Olha, Leco, você quer responder alguma coisa? O questionamento? Apenas em homenagem a esse grande dia maravilhoso aí, esse dia especial, e também o estilinho do Gabriel Neves, São Paulo. Eu gostei, tentei dar uma copiada. Muito Parabéns, bem. Bom, em relação ao Silvinho, eu acho que ele não fica até o fim do ano. Eu espero que... Bom, eu não espero nada, né? Eu não gostaria que ele ficasse, porque eu acho que não deu liga. O trabalho dele não dá liga, é muito irregular. Eu acho que ele não... Eu acho que ele ainda tem que se provar como treinador de futebol. Para mim, eu acho que ele não fica até o fim do ano, ou no máximo ele fica até o fim do ano, até o fim do campeonato, e aí é substituído para o ano que vem. Eu acho que para 2022 ele não fica, tá?
Não acredito que pode ser que ele saia no meio do campeonato, pode ser, vamos ver aí. Mesmo ele classificando para Libertadores, você acha que ele não fica? Eu acredito que ele não fica. Mano Menezes é a melhor opção, Fábio? Não, é uma opção, mas é um treinador, pelo menos, né? É um treinador, pelo menos. Eu não gosto do futebol do Mano Menezes. Não gosto dessa escola gaúcha retranqueira. Não tenho apreço pelo trabalho do Mano Menezes, mas pelo menos ele é um treinador de futebol, né? Então, o Silvinho, para mim, não é um cara. Ainda tem muito a provar para poder comandar uma equipe do tamanho de Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Flamengo. Vocês perderam uma boa oportunidade aí, né, de contratar o Jair Ventura, né? Ele acabou fechando com Juventude, né? Jair Adventure, não, obrigado. Muito obrigado. Não. Ainda bem que perdemos essa oportunidade. A vida é assim. Mas tá certo. Bom, vamos então. O que tinha para falar sobre o Corinthians é isso. Vamos passar então para os nossos irmãos do Morumbi. Bom, e aí, vocês querem falar? Vamos falar então, já emendando, a gente fala sobre a análise de vocês sobre a estreia do Rogério Ceni, sobre o clássico, e aí emenda nesta bela partida de hoje contra o Bragantino. Aurélio, você com essa cara, você tá com essa cara aí alegre, né? Você pode começar, por favor, com o seu... Sou eu ou o Leco? Pode começar. Aurélio, começa você, Aurélio. Depois vamos para o Leco. Olha, São Paulo, bom, o clássico foi muito legal, muito bom ter ganho. O time... o jogo contra o Ceará, que foi a estreia verdadeira do Rogério, não tinha nada a se mostrar, porque, enfim, o Rogério treinou o time na quarta e jogou na quinta-feira. Já contra o Corinthians, o que se viu foi um time diferente. E hoje, principalmente, o São Paulo hoje não jogou mal, longe disso. O problema é lá na frente, né? Se você não tem o Caleri e o Rigoni, o Pablo, me desculpa, não dá. Acho que a torcida tem até boa vontade com ele, mas o time perdeu gol atrás de gol hoje. Não tem a menor, enfim, é muito fraco o setor ofensivo do São Paulo sem o Caleri e o Rigoni. O que a gente espera? Que o time continue evoluindo. O jogo de hoje não foi ruim. O jogo contra o Corinthians, aí teve acho que um componente também de clássico, um componente de uma falta também de proposta de jogo do Corinthians. Acho que como o Fábio bem falou, o Corinthians não propôs o jogo, não deu trabalho para o São Paulo. O São Paulo fez o gol e administrou com tranquilidade a vitória. E no jogo de hoje, contra um time lá de cima, um bom time, né? O Bragantino, o Red Bull Bragantino, não dispensa maiores comentários, né? É um time excelente. E o time foi bem, eu gostei, apesar da derrota, óbvio, né? Ninguém gosta da derrota, mas eu gostei do São Paulo e que continue nessa evolução. O que a gente precisa ver é o São Paulo, esse começo de trabalho é aquela coisa de mudança de treinador, é aquele fogo de palha, ou isso vai se prolongar? E eu queria falar uma coisinha a respeito do Rogério. Sim. Muita gente falou, né, quando ele saiu do Flamengo, aí o Flamengo, enfim, com o Renato Gaúcho ganhou, começou muito bem, e o Flamengo agora está numa queda livre, não digo uma queda livre, mas enfim, o Flamengo vem aí tropeçando, a torcida vem criticando. E aí surge aquela questão, né, a gente começa a ver nas redes sociais, enfim, poxa, será que o Rogério era o problema? Ou será que tem, enfim, tem outras coisas? Eu já falei isso aqui, falei isso na semana passada.
Fato é, o Rogério não deixou terra arrasada no Flamengo. O Rogério não fez um trabalho horrível no Flamengo, longe disso. Então, agora, no São Paulo, enfim, que continue. Agora, não tem condição. O Pablo não está ali como comando do ataque, não tem condição. E acho que o Rogério contesta um pouco a saída do Luciano hoje, né? Será que era a melhor opção? Eu não sei o que o Leco pensa disso, mas será que tirar o Luciano era o melhor? Não sei. E aí, também aproveitando para passar a bola para o Leco, Leco, você acha que, ok, o Rogério deixou uma impressão muito boa na partida de segunda-feira, né? Mas também eu acho foi uma partida aí que serviu para trazer um novo ânimo, não só para a equipe, mas como para a torcida, um sopro de esperança aí, que a situação realmente não ia muito bem, apesar de que hoje não foi bem mesmo, mas não vinha muito bem aí. Como é que você encara essa mudança de ares do São Paulo? Olha, como o Aurélio falou, né? Nós esperamos que não seja aquele início fogo de palha, né? Que o treinador chega, o time quer mostrar futebol, o treinador quer mostrar um futebol ofensivo para a torcida, ganhar a torcida. Eu espero que não seja isso. E eu luto para não acreditar que essas demissões, essas saídas dos técnicos no futebol brasileiro, principalmente como aconteceu com o Crespo, o Rogério no Flamengo, que seja algo de picuinha dentro do time, jogador fazendo corpo mole. Eu luto para não acreditar nisso. É difícil, mas eu luto para não acreditar. Porque você vê o time do São Paulo já contra o Ceará, mostrando uma força ofensiva, uma intensidade que não estava mostrando nos últimos jogos com o Crespo, e para mim não era culpa do Crespo, mas já mostrando esse futebol ofensivo, com intensidade, diferente, querendo ganhar jogo, com raça. É um pouco estranho para mim, sou um pouco estranho, mas eu não dá a acreditar que seja um fogo de palha no começo do Rogério. O Rogério quer mostrar um jogo ofensivo, o time quer mostrar para o técnico que quer jogo, que tem que ganhar jogo, tem que ir para cima. Mas eu acho que foi um bom começo do Rogério. Contra o Ceará, infelizmente, empatou. E semana passada, contra o Corinthians, fez um belo jogo, um baita jogo. Jogadores que não vinham jogando bem há tempos. Aí, o Igor Gomes jogou demais, correu demais, marcou muito bem. Benítez jogou bem também. O Caleri com a média de 1 gol por jogo aí, salvando o São Paulo, fazendo um golzinho ali. São Paulo começou muito bem no jogo, começou a envolver no Corinthians, não deixou o Corinthians jogar no primeiro tempo, com futebol ofensivo. O Rogério escalou um time muito bem, um time para frente, com Sara, Benítez, Caleri, Luciano, que foram muito bem no jogo também. E o São Paulo acaba perdendo muitos gols, né, nesses jogos, né? Tem perdido muitos gols. Contra o Corinthians não foi diferente, perdeu alguns, teve um gol impedido que o juiz anulou, que para mim não estava impedimento, não sei onde o juiz viu aquilo, mão, não faz gol, então não é impedimento, mas ganhou, então foi bom. Eu acho que o São Paulo tem esse defeito de perder muito gol, de finalização, principalmente quando não tem um artilheiro em campo. Não sei quando, ainda falando do jogo contra o Corinthians foi acordar no segundo tempo, né? Eu vou falar aqui de São Paulo, mas foi acordar no segundo tempo, como hoje também deu uma acordada mais no segundo tempo. E falando do que eu estava falando de perder muitos gols, que o São Paulo tá tendo esse problema, hoje foi a mesma coisa. São Paulo foi, para mim, na minha opinião, foi melhor que o Bragantino, desde o começo do jogo. O segundo tempo jogou mais ainda, jogou para frente, tentando empatar, e algumas substituições do Rogério também, como a Aurélio falou, que eu também não agradei. Mas São Paulo perde muito gol. E aí, quando eu não tenho um artilheiro no time, o Caleri, para mim, é um baita matador, Rigoni faz gol, aí você tem a opção, quer dizer, não tem opção, e colocar o Pablo ali para jogar e ainda renovar com um cara desse. Eu acho que o São Paulo pede cada vez mais para a torcida se irritar,
reclamar, porque o Pablo não ele é astronauta, se ele é atacante, eu sou astronauta, né? Aquele meme que rola na internet, porque o cara não faz gol. Onde já se viu um atacante que não faz gol? O cara tem quantos gols na carreira? O cara tem 60 gols, 70 gols? Acho que nem isso, não sei direito, mas não passa dos 100 gols na carreira. Então, o cara não é atacante, o cara veio aclamado. Ele, no momento, ele está 100 gols no São Paulo, né? Então, 100 gols no São Paulo, né? E sobre a substituição, eu acho que o Rogério mexeu bem até tirar o Luciano ali. Eu acho que é difícil tirar um atacante ali quando se precisa de atacante, né? E acho que o Rogério pecou nessa, devia ter deixado o Luciano, colocar assim, Marquinhos, Éder, mas deixar o Luciano lá, porque o Luciano, tudo bem que faz um tempinho que ele não faz gol, mas é um cara também decisivo ali, ele gosta do São Paulo, você vê que ele é um torcedor dentro do campo ali, você vê a raça que ele deixa no jogo, você vê a vontade, a decepção que ele tem, a frustração que ele não tem de conseguir fazer o gol. Isso é importante no time. Não é? É diferente do Pablo, que ali ele perde gol e fica bravo. O Pablo não é atacante, não é um jogador, não tem como comparar. Então, eu acho que essa substituição, para mim, foi um equívoco, mas o São Paulo jogou bem novamente, perdeu muitos gols, e perder muito gol, como diz o Muricy, né? O Messi Muricy, a bola pune, infelizmente, numa besteira ali da zaga de São Paulo, num bate-rebate ali, espirrou uma bola, o Bragantino fez um gol, e infelizmente o São Paulo não conseguiu empatar o jogo. Mas eu não vejo, continuando só rapidinho para responder o que você me perguntou também, eu não vejo muita preocupação, eu não estou muito preocupado se o São Paulo se o São Paulo não vai conseguir encaixar jogo, se o São Paulo não vai conseguir ganhar, porque eu estou vendo um time mais diferente, com intensidade, com volume, perde muito gol, mas tem volume, está criando, diferente dos últimos jogos antes do Rogério. Então eu acho que o São Paulo pode, com o próximo jogo contra o Inter aqui no Morumbi, isso que eu ia perguntar para vocês. Essa zica aí, criar e conseguir fazer os gols para conseguir ganhar um jogo. O que vocês acham, você também, Aurélio, sobre o jogo aí que nós temos aí, São Paulo e Inter? Dia 31, né? Domingo, às 18h15, Dia das Bruxas, Halloween. A bruxa está solta. Só sobre uma coisa, né, que o Leco comentou, né? O São Paulo, a renovação do contrato do Pablo. O contrato do Pablo tinha um gatilho que, se ele cumprisse X jogos na temporada, o contrato seria renovado até o final de 2023 e o Pablo ainda receberia um bônus. Os valores aí circularam nas redes sociais, eu acho que não vem ao caso falar de valores, está no contrato. Até mas o bônus seria pelo quê? Um bônus se ele jogasse um X número de jogos. Aí obrigado por nada. Na temporada muito bem batida. Teria esse gatilho de renovação por mais um ano e o pagamento desse bônus. Era atrelado ao número de jogos e não ao número de gols. O atacante tem que fazer gol, né? Não tem que jogar. Mas, enfim, tá no contrato, tá escrito. Até surgiu essa semana uma polêmica aí nas redes sociais, que também não foi desfeita, que o Pablo teria aberto mão do bônus que ele receberia. Com razão. Oi? Com razão. Sim. Né? E aí outros portais, né? Blogs, portais disseram que não. Enfim, aí ninguém sabe, o clube e o jogador, obviamente, não se manifestaram sobre isso. Mas tá no contrato, acho que ele, enfim, não tem obrigação nenhuma de abrir mão. Errado foi quem fez o contrato. Errado foi quem fez o contrato atrelando ao número de jogos e não ao número de gols. Isso até gerou uma situação bizarra, que o Pablo não vinha, o Crespo não estava escalando o Pablo. E aí diziam que era por isso, que era para não dar esse gatilho. Isso não tem o menor fundamento, enfim, não tem o menor. Bom,
Então, essa é a questão da renovação. Em relação, então, o Pablo tem contrato renovado até o final de 2023. Que ótimo. Em relação ao jogo contra o Inter, é um jogo aqui, chave. Um jogo muito difícil, né? O Inter tá lá em cima, o Inter tá em sexto no campeonato. Sim. Um jogo dificílimo para o São Paulo. O Inter tem um bom time, bem treinado pelo Aguirre, que é um grande treinador. Até hoje eu não me conformo. Toda vez que eu ouço o nome do Aguirre, eu não me conformo com o que aconteceu em 2018 com o Aguirre no São Paulo, que foi mandado embora porque, enfim, lamentável o que aconteceu, uma injustiça sem tamanho. E acho que poderia ter feito um bom trabalho na sequência em 2019. Agora, é um jogo que tem que ganhar. São Paulo tem que ganhar, porque o São Paulo está numa posição muito engraçada, né? Esse campeonato, por estar embolado, o São Paulo ele olha para a Libertadores e ele olha para o rebaixamento. Então, quer dizer, tem que ganhar por dois motivos. Tem que ganhar para se livrar ainda mais da zona do rebaixamento e tem que ganhar para também pontos, né, continuar almejando uma vaga na Libertadores, porque o brasileiro vai ser lá G8, enfim. Então, é assim, é um jogo engraçado, mas tem que ganhar. O Rogério vai ter uma semana para trabalhar. Esperamos que nessa uma semana, eu não sei se o Leco tem alguma informação aí sobre a lesão do Caleri, parece que não é nada muito grave, né? Então, enfim, que ele possa se recuperar essa semana para voltar no domingo que vem, porque ele é uma peça fundamental nesse time do São Paulo. Então, enfim, uma semana aí cheia de trabalho para o Rogério poder continuar evoluindo esse time. Como você falou, fala do Caleri, depois eu comento, desculpa. Não, eu vi que só o que eu vi essa semana foi que eles não foram, né? Não viajaram, mas eles ficaram treinando, já estão correndo, já estão treinando com bola, os dois. Tem uma foto com os dois correndo juntos. Dá uma esperança para o próximo jogo, porque é necessário, né? A gente precisa de atacante, precisa de cara que faz gol e precisa de estrela, né? E o Caleri tem estrela. Ele não pode ser o melhor atacante do mundo, mas é um cara que tem estrela. Ele faz gol, a bola bate nele, entra. Diferente do Pablo, que não é nem jogador, nem estrela, nem tem sorte. Mas era só para falar sobre o Riccone e o Caleri. Não, tá certo. Não, o negócio que o Aurélio falou é interessante realmente, porque o São Paulo tem uma visão exatamente equidistante da zona do G8, né, da zona de classificação para Libertadores até então, né, e do Z4, porque o São Paulo está a 5 pontos do Santos, que é o primeiro ali da zona da degola, e está também a 5 pontos do Fluminense, que é quem está em 8º lugar. Então está bem ali, o mesmo ângulo ali, olhando para os 2 pontos, né? Então aí agora tem que saber para qual caminho que o São Paulo vai realmente buscar no decorrer do campeonato. O São Paulo não é time para cair, aliás, não é time nem para estar nessa posição não é um time pior do que o Atlético Goianiense, do que o Atlético Paranaense, do que o Cuiabá, me desculpa, mas eu acho que vocês vão aí realmente colocar aí as situações dos trilhos. Bom, diga. O São Paulo tem Internacional, Bahia, Internacional aqui, né? Bahia Isso. E Fortaleza fora e depois Flamengo. São jogos complicados, né? Pedreirinha, hein, bicho? Pedreira, porque o São Paulo acaba vacilando contra times que são teoricamente mais fáceis, né? Que estão na parte de baixo da tabela. E aí chega no momento ali decisivo, tem 4 jogos dificílimos pela frente e precisa dos jogadores 100% para estar em campo, né? Para o São Paulo ter, pelo menos, ter variações de formação, ter alternativas para mexer no time. Então... o São Paulo o São Paulo, o jogo que o São Paulo não podia ter perdido era esse, porque o São Paulo, realmente, o que você falou, o São Paulo tem Bahia fora, né? Que aí tá lá disputando junto ali para sair da zona de gola. Aí tem o Fortaleza, que está em segundo. Aí tem o Flamengo, que está em terceiro.
Aí depois tem só o Palmeiras. No Exato. Allianz Parque, Palmeiras, que tá também exato. ali. Então, ou seja, é uma sequência aí de pedreira, né? É tentar Uma sequência arrancar aí complicada. eu acho que tentar arrancar um resultado bom aí contra o Bahia, né? É complicado também, porque mas são é jogos difícil. difíceis, e aí se você se complica nesses jogos ali, começa a ficar mais pressionado, né? Porque chega na reta final do Campeonato Brasileiro e você precisa ganhar, né? Então, agora, se o São Paulo pelo menos arrancasse nesses... são 5 jogos bem difíceis aí, 5 vezes 3, 15, se arrancasse pelo menos uns 9 pontos ali para se livrar logo da zona de baixamento, já está maravilhoso. Eu só queria colocar uma coisa aqui para vocês. Me corrijam se eu estiver errado. Mas, a depender do que aconteça, a gente não estaria falando de G8, a gente estaria falando de G9. G9. Por quê? Até o sexto colocado é quem vai, certo? Normalmente. Aí a gente tem... seria G9 se o Bragantino ganhar a Sul-Americana e o Atlético Mineiro ou o Flamengo ganharem a Copa do... ou Fortaleza ganharem a Copa do Brasil. Sim. Porque aí a gente tem... Aí a gente tem a 7ª colocação, vamos pegar aqui, Libertadores, que vai ficar entre 2 times que já estão lá na frente. A gente tem a 8ª colocação, Copa do Brasil, se ficar entre Fortaleza, Atlético Mineiro ou Flamengo, exceção feita aí ao Atlético Paranaense, que está em 11º. Sim. E a gente tem Sul-Americana, se o Bragantino ganhar, vai para 9 também. Então, é difícil, eu acho que o Atlético Paranaense, enfim, ganhe a Copa do Brasil. Eu acho que o grande favorito é o Atlético Mineiro, que já não tem a Libertadores e tem o Brasileiro, que está muito bem no Brasileiro e tem um time excepcional. A questão aí, na verdade, fica na final da Sul-Americana. Se o Bragantino ganhar do Atlético Paranaense, aí, enfim, é jogo aberto. O Atlético Paranaense, enfim, é um time já rodado também, é bem aberto, pode virar um G9, né? É verdade. Falando, vocês estão falando Libertadores, né? Mas falando mais uma maneira mais pessimista, para não cair, o São Paulo tem 9 pontos para fazer, pelo menos. Sim. Então, desses 5 jogos difíceis aí, que são os mais difíceis, a sequência mais difícil para o São Paulo, depois dá uma caída, né? Mas depois vai sobrar mais 5 jogos. Então, tem 10 jogos para fazer 9 pontos. Então, eu não fico tão preocupado, mas eu acho que é uma sequência difícil. Eu acho que o São Paulo precisa pelo menos arrancar uns 8, 9 pontos desses 5 jogos aí, que vai ficar mais leve, vai jogar mais leve e aí almejar uma Libertadores ali. Não, beleza, muito bem. Bom, vamos então aqui, já estamos avançado da hora aqui. Vamos começar com... Leco, você que estava falando por último, você, por favor, dê o seu recado final, a sua pincelada, o seu alô para os nossos telespectadores e ouvintes também. Antes de dar um tchau aí, né? Queria parabenizá-lo, Saulinho, pelo seu aniversário. Meus parabéns, muito sucesso na sua vida, na sua trajetória. Tamo juntos sempre. E tomara que sua vida seja repleta de felicidade, como você nos traz sempre. Imagina, obrigado. Agradeço mais uma vez aqui pela presença. Foi um bate-bola, um bate-papo muito gostoso nesse dia especial. E espero estar sempre aqui com vocês, trocando essa ideia, batendo essa bola. Espero que até o final do campeonato a gente sair todo mundo feliz aqui, né? Sem ninguém cair, sem ninguém... Deus te ouça, Lelê. Com todo mundo almejando alguma coisa, uma Libertadores, pelo menos uma Sul-Americana ali. Sim. Então, esse é o meu recado de hoje aí. Obrigado a todos que nos assistiram.
Uma boa noite para vocês aí, Titico, Aurelião, muito obrigado, e Saulinho. Muito obrigado, Lecto. Vamos passar aqui para o nosso querido Tite Costa, o Santista que todo mundo gosta. Saulinho, 40 anos não é todo momento que a gente faz, né? Ainda bem que você está com 40 anos com carinha de 38. Mais um belo programa. Você achou que eu ia falar 35, né? Eu sei que você ia falar isso. Mas tá 38 bom, né? Já é 2 anos a menos. Já é exatamente. Mas, Santistas, sei que esse ano está muito difícil, mas não percam as esperanças. Pegando um pouquinho aí da fala do Leleco aí, se Deus quiser, a gente torce muito para que ele queira. Sairemos desse momento, ficaremos na primeira divisão. E ano que vem é um ano novo, uma vida nova. Agradeço mais uma vez a presença aí dos nossos companheiros Leleco, AFC, Saulinho, belo programa. E até semana que vem. Muito obrigado, Titico. Vamos lá, Aurélio Camargo. Ô, Aurelião, o seu recado final, por favor. Fábio, meus parabéns, antes de tudo. Muitas felicidades, muita coisa boa na vida. Sabe que você está no nosso coração. Considerações finais, São Paulino. Vamos manter, vamos acreditar, porque eu acho que o caminho, de novo, não era a favor da saída do Crespo, mas uma vez que aconteceu, acho que o caminho aí está bem, vamos torcer para ser bem trilhado. São Paulo vai ter uma semana sem jogos, inteira para o Rogério trabalhar, e domingo que vem, enfim, esse importante duelo contra o Inter. Então é isso, um abraço a todos, muito obrigado, Leco, obrigado Titico, Titi Costa, o Santista que todo mundo gosta, adorei esse bordão, achei sensacional. É o que todo mundo fala, viu, UFC? É o que todo mundo fala, eu sei, não, a gente vai, a gente se encontra, e aí as pessoas vêm falar com ele, Titi Costa, o Santista que todo mundo gosta, é um nome que tá na boca da galera. Né? Exatamente. Digo mais, viu, gente? Tá difícil até de sair na rua. A gente pode imaginar. Sempre exato, a nação, e vai além da nação. É muita humildade desse rapaz, né? Ele encana isso, assim, todas as torcidas. Todas as torcidas, não. Eu gosto de que ele é um cara muito humilde, né? O fã vem, ele tira foto, ele dá autógrafo, ele fala, o cara fala, Titico, por favor, fala com a minha mãe aqui, fala com meu pai que é teu fã, e não sei o que, ele grava mensagem, o cara tá sempre muito disponível. Parabéns, Titico, mantenha-se sempre humilde assim e acessível aos fãs. Muito Exatamente. Obrigado. Eu sou por causa deles. Parabéns, cara. Obrigado a todos. Bom, quero agradecer aqui aos votos aí. Hoje realmente é meu aniversário, fazendo 40 anos, né? Com essa carinha de criança, de bebê. Mas, bom, ao torcedor corintiano, vamos lá, né? Vamos torcer aí para que o Silvinho volte a encontrar uma regularidade com essa equipe, a dar um padrão de jogo para o Corinthians. Acho que o que a gente viu no segundo tempo do jogo do Inter é o Corinthians que a gente quer ver, entendeu? O Corinthians aguerrido, indo para cima, e não um time envolvido e previsível. Então é isso, vamos lá. E eu quero agradecer a todos aí a sua audiência e a sua paciência, você como nosso ouvinte, nosso telespectador, né? Saber aí, pedir para você, por favor, não deixe, você entra no nosso canal, no Fábio Salum, tudo um pouco, curte nossos vídeos, se inscreva, né? Participe, fique ligado em tudo e também fique ligado nas nossas redes sociais, no Facebook, né? A página Futebol de Fato, no Twitter, @FatoFutebol e também no Instagram, @FatoFutebol. Fique ligado, curta, siga, compartilhe
E vamos a isso. Esse é o meu, é o seu, é o nosso, o Futebol de Fato. E até a próxima.